Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, e hoje, nós vamos mergulhar em um tema que é urgente, complexo e, acima de tudo, profundamente bíblico, em a raiz do conflito milenar entre o povo de Deus e as nações que se opõem a Israel. O mundo assiste, estarrecido, às guerras em Gaza, à perseguição de cristãos no Oriente Médio e à crescente tensão geopolítica. Mas eu lhes digo, o que vemos hoje não é novo. É a manifestação de uma disputa que começou há quase 4.000 anos, em uma tenda no deserto, com um homem chamado Abraão e duas mulheres, em Sara e Agar. Neste estudo aprofundado, que peço que você assista até o final, vamos traçar uma linha do tempo profética em uma raiz em Gênesis, a disputa pela primogenitura entre Ismael e Isaque. 2. A história se repete, em a formação das nações e os conflitos históricos. 3. Os sinais dos últimos dias, em a expansão do Islã e a perseguição de cristãos no cenário global. 4. O alerta final, em por que Jesus disse que essas coisas aconteceriam. Pegue sua Bíblia, um caderno, e vamos começar. Mas antes, deixe seu amém nos comentários, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para que a palavra de Deus alcance mais vidas. Tudo começa com a promessa de Deus a Abraão. O Senhor havia prometido uma descendência numerosa, mas Sara, sua esposa, era estéril. O tempo passava, e a fé de Sara vacilou. Ela tomou uma decisão que mudaria o curso da história humana. O texto de Gênesis 16:2 nos diz: disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me impediu de ter filhos, toma, pois, a minha serva, porventura, terei filhos dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Aqui está o ponto crucial, amados, e a intervenção humana na promessa divina. Agar, a serva egípcia, foi dada a Abraão, e ela concebeu Ismael. Ismael foi concebido pela vontade da carne, pelo conselho humano, não pelo tempo e método de Deus. Ele nasceu primeiro, e para a cultura da época, ele era o primogênito. Mas Deus tinha um plano diferente. 14 anos depois, o milagre aconteceu. Sara concebeu Isaque. O nome Isaque significa riso, pois Sara riu de incredulidade, mas Deus transformou o riso de escárnio em riso de alegria. O texto de Gênesis 17:19 é a nossa pauta, a palavra que define o argumento cristão e judaico, e então, lhe respondeu Deus, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, com ele estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Isaque é o filho da promessa, o filho da aliança. É através dele que viria a nação de Israel e, finalmente, o Messias, Jesus Cristo. A aliança de Deus não foi estabelecida com Ismael. E aqui reside a raiz teológica do conflito. Do ponto de vista da base teológica cristã judaica, o primogênito legítimo é Isaque, filho da promessa e da aliança divina, a Gênesis 17:19. Na ótica muçulmana, Ismael é o filho nascido primeiro, primogenitura de fato. Para o Islã, Ismael é o filho da aliança, e Maomé é o descendente direto de Ismael. Eles veem a narrativa bíblica como corrompida e creem que Ismael foi o filho que Abraão levou para ser sacrificado, não Isaque. O que a Bíblia nos diz sobre Ismael? Em Gênesis 16:12, o anjo do Senhor profetizou sobre ele, e ele será, entre os homens, como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos, contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Esta profecia é a chave para entendermos o que vemos hoje. É uma profecia de conflito perpétuo, de uma mão levantada contra todos. As nações árabes, descendentes de Ismael, e Israel, descendente de Isaque, estão em uma disputa que é, em sua essência, uma disputa teológica e profética sobre quem é o verdadeiro herdeiro da promessa de Abraão. A profecia de Gênesis 16 de dezembro se cumpriu na história. As nações árabes se formaram a partir dos descendentes de Ismael. O Islã surge no século 7 d.C. E rapidamente se expande, entrando em choque direto com o cristianismo e o judaísmo. Desde as cruzadas até os conflitos modernos, a tensão é constante. O que nos interessa, como cristãos, é a perseguição. O Alcorão, em diversas passagens, estabelece uma visão de superioridade e, em muitos casos, de hostilidade contra os povos do livro, judeus e cristãos, que não se submetem. O que vemos hoje em países como Nigéria, Paquistão, Irã e em toda a faixa de Gaza, onde cristãos são oprimidos, expulsos ou mortos, é o cumprimento dessa profecia de que a sua mão será contra todos. Vamos trazer isso para o nosso tempo. O conflito em Gaza e a questão palestina não são apenas disputas territoriais. São o palco onde a profecia de Gênesis se manifesta de forma mais aguda. A disputa por Jerusalém, a cidade sagrada para as 3 religiões abraâmicas, é o epicentro. Para Israel, é a capital eterna, o lugar do templo.
para o Islã, é o terceiro lugar mais sagrado. O ódio e a violência que vemos são alimentados por uma narrativa que nega a legitimidade de Israel como nação. E essa negação, repito, tem sua raiz na negação de Isaac como filho da aliança. É uma guerra de narrativas, mas com consequências reais e sangrentas. Mas o conflito não está apenas no Oriente Médio. Ele chegou ao Ocidente. Vemos a expansão do Islã na Europa, com movimentos significativos na França e na Inglaterra, onde a cultura cristã tradicional é desafiada. E nos Estados Unidos, a eleição de figuras políticas, como o prefeito de Nova York, que possuem laços estreitos com a comunidade muçulmana, levanta questões sobre a influência e o futuro da cultura judaico-cristã nessas nações. O que o cristão precisa entender é que a expansão do Islã é, para muitos, uma missão de dava a proselitismo e, em sua vertente mais radical, de jihad a guerra santa. A perseguição aos cristãos não é apenas física. É também uma perseguição ideológica e cultural. Em muitos países ocidentais, a liberdade de expressão e a pregação do evangelho são cada vez mais cerceadas, muitas vezes sob a pressão de grupos que se sentem ofendidos pela mensagem de Cristo. Amados, por que estamos estudando tudo isso? Porque Jesus nos alertou. Em Mateus 24, ao falar sobre os sinais da sua vinda, ele disse: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores." Mateus 24, 6-8. O conflito entre Ismael e Isaac, que se manifesta hoje como a tensão entre o Islã e Israel e o cristianismo, é um desses rumores de guerras que se intensificam. É o princípio das dores, as dores de parto que antecedem o nascimento de uma nova era, a volta de Cristo. Jesus também falou sobre a perseguição aos seus seguidores. Em Mateus 24, 9, ele é claro: "E então, sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." A perseguição de cristãos por grupos radicais islâmicos em todo o mundo é um cumprimento literal desta profecia. Não é apenas política, é ódio ao nome de Jesus. O crescimento do Islã radical e a perseguição que ele impõe são sinais inequívocos de que estamos vivendo o tempo do fim. Diante de tudo isso, qual deve ser a nossa postura? De medo? De ódio? De forma alguma. Nossa postura deve ser de vigilância e de missão. Jesus nos deu a grande comissão em Mateus 28, 19, 20, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O tempo é curto. A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. A nossa missão é pregar o Evangelho a todas as nações, inclusive aos descendentes de Ismael, pois Deus ama a todos. O conflito entre Ismael e Isaac, que começou com uma decisão humana, se tornou um sinal profético global. As guerras, a perseguição, a tensão geopolítica, tudo isso aponta para uma única e gloriosa verdade: em Jesus está voltando. Estes são os sinais que ele, antes de subir aos céus, havia alertado ao seu povo. Estamos começando a viver o princípio das dores. A pergunta que fica é: você está pronto para o encontro com o Rei? Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o Messias, o Filho da promessa, este é o momento. A história está se desenrolando, e o tempo da graça está se esgotando. Se este vídeo te abençoou, compartilhe-o com mais pessoas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Fiquem na paz, e até o nosso próximo estudo.